TV Alagonete. Seja muito bem-vindo ao programa Primeira Mão, Rádio Ouro Negro FM 100.5 para Alagoinhas e região Catu e mais de 80 cidades da Bahia. Bom dia, doutor Eduardo Cerqueira. Bom dia, eu que agradeço aí o convite de vocês, espero que estejam me ouvindo bem. Estamos ouvindo sim, muito bem, doutor Eduardo. Antes, doutor Eduardo, nós temos aqui o nosso colega, não é, o José Gomes, tem um poema exatamente que fala sobre a doença sífilis. Esse poema é um dos mais lindos que eu já vi, que nos lembra, ele não fala, ele nos lembra a doença sífilis, porque foi um poema feito pelo Enfio, que em 88 nos deixou. O Enfio era sifilítico e adquiriu AIDS, né, justamente em uma transfusão de sangue. Então a mensagem que acaba ficando desse poema, pelo talento e pela beleza dele, é que o óbito do prematuro do Enfio não pode ser em vão. Por isso nós estamos trazendo o senhor aqui para divertir, para alertar a nossa sociedade, para que possa se prevenir e retardar a nossa ida, não é, daqui desse plano. Então o poema é o seguinte: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Mas se não houver folhas, valeu a intenção da semente. É com a intenção de prevenir, é com a intenção de fazer com que as pessoas que não têm se preocupado muito com a sua saúde, que prestem muita atenção nisso, porque a essência justamente da existência do ser humano é a vida, né? E quando nós partimos desse plano, naturalmente que nós deixamos aqui pessoas que gostam de nós sofrendo muito, porque para quem vai, acaba-se tudo nesse primeiro plano, né? Mas para quem fica, certamente fica a dor, fica a tristeza, e nós vamos passar a palavra agora para o doutor Eduardo Cerqueira, para que ele possa nos dizer, na sua essência, o que é que significa sífilis, doutor Cerqueira? Bom, a sífilis é uma doença muito antiga, né? Você tem até relatos na Bíblia de situações que indicam, né, quadros de infecção por sífilis, né? Desde aquela época de Cristo, né, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Então é uma doença muito antiga e é uma doença que ela está prevalente, ela existe até hoje, é uma doença relativamente comum, tá? E a principal causa de ser uma doença comum é o fato de você ter a sífilis latente, que é a sua principal forma de apresentação. O que é a sífilis latente? A sífilis latente é a sífilis que a pessoa tem, não apresenta sintomas, então ele não se sente doente, ele não tem nenhuma ferida, ele não tem nenhuma mancha, ele não tem nenhum mal-estar, né, no caso do paciente, e por isso essa pessoa mantém relações sexuais acreditando que não tem nada e está transmitindo essa doença para outras pessoas. E por ela ter esse comportamento de latente, você tem uma transmissão dela e uma difícil erradicação da doença, né? Mas é uma doença que ela pode ter consequências graves, né? Você pode ter acometimentos de órgãos, você pode ter a sífilis congênita. Então você tem várias formas da doença que podem levar a prejuízos importantes para a população e para o indivíduo, né? Então a principal questão é essa, e é uma doença que hoje ela se apresenta, né, de uma forma até crescente em alguns grupos da população. Doutor Eduardo Cerqueira, Luciano Reis, quais os meios, né, de transmissão da sífilis? A sífilis, como qualquer doença sexualmente transmissível, ela pode ser transmitida através da relação sexual, mas ela também pode ser transmitida através de transfusão sanguínea, de compartilhamento de agulhas, né, por usuários de drogas. A principal forma de transmissão acaba sendo essas mesmas. E por isso a gente sempre tem aquela orientação, né, do uso de preservativo, né, nas atividades sexuais. Os bancos de sangue hoje, eles fazem uma testagem muito eficiente, né? Então a chance de transmissão hoje na transfusão sanguínea ela é pequena, mas ainda você tem um intervalo de quando a pessoa adquiriu a doença
para o teste dar positivo. Então, se a pessoa adquiriu a infecção pela sífilis no intervalo muito curto, fez a doação, ele pode transmitir, o teste pode dar negativo, né? Mas hoje os testes para transfusão realmente são muito eficientes. E a gente orienta, né, não fazer compartilhamento de agulhas, né, de seringas, né, e sempre também reforça que para os usuários de droga, o ideal, na verdade, não só não compartilhar, mas buscar ajuda, né, na tentativa realmente de parar o uso de substâncias de abuso, porque a gente já conhece todos os malefícios que tem da pessoa que se torna um dependente químico. Doutor Eduardo, a sífilis está presente entre homens e mulheres? Ela escolhe sexo? A sífilis ela está presente em ambos os sexos, né? Você tem uma distribuição dela homogênea em todas as populações, né? Você vê a presença maior em pacientes e pessoas de grupos de risco, né? Então, profissionais de sexo, né? Pessoas que frequentam o ambiente de profissionais de sexo também são pessoas que têm um risco maior, né? Os usuários de droga, pelo que eu já falei, e a gente tem observado também pacientes idosos com um certo aumento da incidência de sífilis, geralmente porque são pessoas que muitas vezes ou estão separadas, né, ou estão com relacionamentos que não são mais perenes, né, são relacionamentos eventuais, e às vezes não usam um preservativo, uma coisa do tipo, e acaba acontecendo esse tipo de transmissão. A gente tem percebido isso bastante também no consultório do urologista, pacientes com mais de 50 anos apresentando infecção por sífilis. Bom, estamos conversando, primeira mão da Rádio Ouro Negro, com o doutor Eduardo Cerqueira, médico, cirurgião e urologista. É cirurgião urologista ou cirurgião e urologista, doutor Eduardo? Eu sou cirurgião, né? Todo urologista ele é cirurgião, né? E como cirurgião eu sou especializado em cirurgia robótica, né? Na verdade, o que mais me procuram hoje é para a cirurgia robótica e para a cirurgia de cálculos renais, né? A cirurgia robótica porque é a que está hoje. Bom, tivemos aí a perda, né, de audição, né, do doutor Eduardo Cerqueira. Vamos restabelecer já às 7h16 no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5, né? Vamos restabelecer o áudio, né, do doutor Eduardo Cerqueira já para a gente dar sequência, né, para a gente dar sequência aqui no Primeira Mão da Rádio Ouro Negro, né? Vamos verificar aí, Renato, o que foi que ocorreu, né? Chama Chico, Chico, você nos ouve? Você nos ouve? Ouço sim. Doutor Eduardo Cerqueira está nos ouvindo também? Agora sim. Bom, doutor Eduardo, caiu aí o áudio do... Pronto, caiu o áudio do senhor. Mas nós temos nosso colega Chico Reis com pergunta. Chico, fica à vontade. Muito obrigado. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, né? Principalmente porque o senhor trata de um tema que algumas pessoas costumam até esquecer. Como o senhor vê, eu sou muito mais velho do que o senhor, né? Já passei dos 60, né? Já entrei na casa dos 70, e na minha puberdade, aqui a gente vivia em Alagoinhas, existiam alguns terrores em Alagoinhas. As doenças sexualmente transmissíveis eram um verdadeiro terror. Aqui a gente tinha praticamente o sexo praticado no meio da rua. O centro onde as pessoas, as mulheres recebiam os homens, era no centro da cidade, aqui em Alagoinhas. Posteriormente, o progresso chega e vai afastando mais esse pessoal, mas cenas lamentáveis nós vimos por aqui. Graças a Deus, a ciência progrediu, a gente tem remédios hoje
que curam, mas vimos algumas pessoas praticamente aleijadas com isso. A minha pergunta vai exatamente nesse sentido, né? A gente tem doenças sexualmente transmissíveis e nós temos infecções sexualmente transmissíveis, que me parece que é o caso da sífilis, né? Ela é curável, pelo que leio também, mas os cuidados devem ser sempre tomados. O uso da camisinha apenas é o recomendado, ou o senhor recomendaria ainda mais alguns cuidados às pessoas que praticam sexo sem realmente conhecer seus parceiros, doutor? O cuidado principal realmente é o uso do preservativo, é a melhor forma de você evitar a contaminação, né? Uma recomendação que eu sempre dou também aos pacientes, independente de sífilis ou outras doenças, é após uma relação sexual, se higienizar, tomar um banho, se lavar, porque você tem secreções que são liberadas no ato sexual e podem ter vírus, pode ter não só de sífilis, mas de herpes, que é muito comum, de HPV, que é muito comum. Então, você ter uma higienização após a relação sexual também é um ato que vai ajudar a lhe proteger bastante. E eu recomendo o seguinte: a pessoa deve fazer exames anuais, e nesses exames anuais a gente pede as sorologias para as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente se a pessoa tem parceiros eventuais, né? Se não tem um parceiro fixo, não tem um relacionamento já estável de longa data, a pessoa deve realmente tomar esse cuidado. Entendeu? A princípio, fazendo isso, você tem um resultado bom, você tem uma proteção boa para o caso. Doutor, ainda nesse sentido, naquela época nós éramos advertidos para observar pequenos sinais que poderiam significar a presença da doença no organismo, né? Por exemplo, uma pequena ferida nos órgãos sexuais, que se chamava naquela época, não sei se ainda a terminologia hoje ainda é essa, se chamava cancro duro. E também com ínguas, né? Ínguas, pequenos caroços nas virilhas. Isso surgia após 1, 2 ou 3 semanas, me parece, depois, e esses sinais apareciam. Hoje a gente ainda tem como perceber sinais que permitam que a pessoa possa se adiantar no tratamento? Sim. Esses sinais, eles ainda existem, os pacientes apresentam. A questão é que, geralmente, essas lesões, elas são autolimitadas. Então, geralmente, a lesão, ela surge, como o senhor descreveu, né? Geralmente uma ferida ou uma úlcera de base limpa, não é uma úlcera secretiva, no caso de sífilis, e geralmente ela dura uma semana, às vezes uns 10 dias, e cicatriza. E some. Então, geralmente, às vezes o que acontece é isso: o paciente espera ver, cicatrizou, o meu não é nada, e aí não faz a avaliação e não segue o tratamento. Mas esse aí é um sinal claro, né? Uma ferida desse tipo, isolada no pênis, né? O aumento de ínguas, né? Que são os gânglios linfáticos, que eles aumentam realmente quando você tem quadro de sífilis e quadros similares. Eles são fatores que realmente indicam a presença da doença e indicam a necessidade de tratamento. Doutor Eduardo, quais tipos de sífilis? Aproveite, fale, não é, de cada uma delas e como reconhecê-las, né, os sintomas, né, das doenças. Beleza, a sífilis primária é justamente essa que foi descrita, né? Então, geralmente é uma ferida, né, geralmente uma ferida única de fundo limpo, né, e que dura mais ou menos 7 a 10 dias e some espontaneamente, geralmente foi muito próximo do período em que a pessoa apresentou. A pessoa teve o contato, no caso teve a relação, né, se expôs, e aí aparece geralmente uns 15 dias após, mais ou menos nesse período. Você tem a sífilis, essa é a sífilis primária. A sífilis secundária, geralmente ela ocorre
um período maior após a exposição, geralmente 6 meses a 1 ano, né? E você tem lesões que aparecem na palma das mãos, nas plantas dos pés, mas pode aparecer por todo o corpo. São lesões que são ditas em alvo. Na verdade, são lesões circulares, né, mais escurecidas, né, parecendo realmente um desenho de alvo, naqueles alvos, por exemplo, que você usa para jogar dardo, né? Um desenho mais ou menos daquele jeito, mais escurecida, que pode aparecer por todo o corpo, né? Essa é a sífilis secundária. A sífilis terciária é um acometimento de órgãos internos em um quadro muito mais grave, felizmente extremamente raro. Você tem a sífilis terciária com acometimento cardíaco, acometimento neurológico. É um quadro muito mais difícil de se apresentar hoje em dia pela facilidade com que temos de acesso a tratamento. Então, a pessoa teria que negligenciar muito para chegar num ponto desse. Você também tem a sífilis congênita. A sífilis congênita é um quadro extremamente grave, na verdade, na atualidade é o quadro mais grave, porque é uma sífilis que o feto adquire da mãe durante a gestação, e isso leva a malformações fetais. E aí você vai ter uma consequência que é para toda a vida. Você vai ter uma pessoa que vai ter problemas, que vai ser vai ter um desgaste familiar por causa daquele paciente, um desgaste da sociedade que vai ter que acolher aquela pessoa, né? E aí esse é o ponto mais grave da doença, e que hoje, pelo Sistema Único de Saúde, é o principal objetivo, é zerar a sífilis congênita, porque realmente é o quadro que mais traz prejuízos para a população e para o indivíduo em si. Doutor, antes do senhor terminar, a bactéria da sífilis, pelo que leio, ela pode permanecer durante décadas no corpo da pessoa, é verdade? Sim, esse aí é o sífilis latente, né? Então a pessoa adquire a sífilis primária, sempre aparece aquela lesão, depois ela some. Quando ela some, ela vira o sífilis latente. Do latente ela pode desenvolver qualquer uma dessas ou ficar latente por muitos e muitos anos, transmitindo. E é por isso que a doença é difícil de erradicar. Porque quando você tem uma doença em que ela demora muito sem apresentar sintomas, dificilmente você consegue retirar essa doença da população. É uma questão que, por exemplo, as pessoas falam assim, por exemplo, a gente teve o Covid agora, né? E as pessoas às vezes comentam assim, tem um ebola lá na África, imagine se tivesse um ebola que fosse como o Covid. Mas você tem que entender, por exemplo, o ebola é uma doença extremamente grave. A pessoa adquire a doença e passa mal, em poucos dias a pessoa morre. Então a chance de transmissão não é tão grande, porque ela fica tão exuberante que as pessoas se afastam e você toma uma providência. A sífilis não. A sífilis, ela pega a pessoa está normal, a pessoa segue a vida normal, não está sentindo nada, ele vai transmitir aquilo ali achando que não está fazendo nada, achando que não tem problema. É como também a AIDS, né? A AIDS é uma doença que hoje tem tratamentos excelentes, né? Com bom controle, mas é uma doença que ela não deixa de existir. Por quê? Porque a pessoa adquire, não está sentindo nada, está transmitindo. Quando ela se apresenta, você já tem anos da pessoa com aquela doença, anos em que ele ou ela teve relações ou fez qualquer outra atividade que possa transmitir a doença e transmitir para outras pessoas. Então, as doenças que têm esse tipo de comportamento são doenças que têm uma dificuldade muito grande para a erradicação. Doutor Eduardo, a rede pública nossa atualmente, ela está preparada para o combate da sífilis, e quais os conselhos que o senhor deixaria para aquele que possa suspeitar que em algum momento é portador de sífilis? Sim, a rede pública tem o acesso ao tratamento hoje, é fácil, a medicação é de baixo custo, então tanto para a pessoa pagar o tratamento é barato, né? E como a pessoa chegando em postos de saúde, geralmente ele não vai ter grande dificuldade. O tratamento é feito com penicilina, que é o antibiótico mais antigo que tem, e até hoje funciona de uma forma excelente contra o sífilis, e por ser uma medicação mais antiga, você tem várias marcas genéricas, então isso deixa o preço muito acessível e uma quantidade grande no mercado dessa substância.
O tratamento é simples, né? Geralmente o recomendado pelo Ministério da Saúde são 3 aplicações de penicilina, uma por semana. Então, depois da 3ª aplicação, geralmente todo o quadro de sífilis é erradicado, né? E os testes também são disponíveis tanto na rede pública para a pessoa fazer sem custo, como custeando também. Não são testes caros, então o custo, se a pessoa resolver, eu quero pagar, eu quero fazer logo aqui, tem um laboratório do lado da minha casa, não quero pegar fila, é uma questão pessoal e realmente é um custo acessível. Então é uma doença que não tem porquê a pessoa realmente não se prevenir. E a prevenção, eu digo que é o que eu falei, né? O ideal é você fazer realmente, periodicamente, uma vez por ano, você faz seus exames, você faz doses. É o melhor investimento na saúde, né, doutor? Exato, você não vai dosar o colesterol, o triglicérides, não vai dosar o açúcar para ver se a glicemia está boa, faz também a sorologia, né? Faz um teste para HIV, com HTLV, para um sífilis, e aí você, se tiver algum problema desse, você vai tratar antes da doença se apresentar e antes de você ter algum malefício. É verdade. Doutor Eduardo, de acordo com os tipos de sífilis, não é que o senhor apresentou, então o grande perigo estaria no silêncio da sífilis latente e na gravidade da sífilis congênita e, na maioria dos casos, qual a idade das pessoas doentes? Então, você tem realmente um número difuso de pacientes com sífilis, né? Você vai ter pacientes idosos, que é como eu falei, que a gente vê bastante no consultório, né? Principalmente aqueles idosos que já estão separados, né? Que estão tendo relações eventuais e tal. Muitas vezes com profissionais do sexo ou com muitas parceiras eventuais. Hoje isso é muito comum pela facilidade, pela liberdade sexual que a gente vive hoje, né? E pacientes jovens também. Aqui em Feira de Santana a gente pegou um levantamento, por exemplo, da incidência de sífilis congênita. Em 2022, aqui foram notificados aproximadamente 180 casos de sífilis congênita, né, de janeiro a setembro de 2022, e agora de janeiro a setembro desse ano caíram para 42 casos. Então é uma redução importante, mas mostra que, se você teve mais de 100 mulheres gestantes com sífilis, imagine o restante da população. Não é uma quantidade grande, é uma quantidade muito grande. Então, a gente ainda tem essa doença bem prevalente entre os jovens e entre os mais idosos. E o importante realmente é que ela é de fácil tratamento. É só a pessoa não negligenciar que ela se trata e não vai ter problema. A conversa tá boa demais, viu, doutor Eduardo Cerqueira? Mas antes de você terminar, Luciano, deixe-me apenas complementar com uma pergunta, já que a gente fala muito da transmissão via sexual, mas os produtos sanguíneos, também aqueles usados, agulha, sangue não testado, transmite. Mas ouvi falar também, doutor, que a mãe pode transmitir para o bebê. O senhor tem a dizer disso? Isso aí é a sífilis congênita, né, que a gente falou. É quando na gestação ocorre a transmissão, né, e essa é o principal objetivo hoje de se prevenir no SUS, é reduzir a transmissão da sífilis congênita, porque é que traz os maiores malefícios, que é malformação fetal, não é, e aborto e parto prematuro. Bom, doutor Eduardo, as mulheres sempre procuram o ginecologista, é comum, né, para prevenir doenças. Os homens fazem isso constantemente em seu consultório para evitar doenças como esta e outras? As mulheres é muito mais comum, né, do que os homens, mas atualmente os homens têm cada vez mais buscado a consulta com o urologista. É algo importante, né? A gente está entrando aí no Novembro Azul, daqui a pouco a gente já vai estar conversando bastante aí sobre câncer de próstata. Já me ponho aqui à disposição de vocês se a gente for fazer uma matéria sobre isso. Claro, doutor Eduardo. E assim, é necessário realmente os pacientes buscarem, né, passar no médico uma vez no ano, passar no urologista, fazer essa avaliação, porque existem questões aí que precisam ser vistas e que às vezes as pessoas não se importam e deixam para ver quando a situação já está mais grave, mais complexa, né, e inclusive às vezes até levando um problema maior no âmbito familiar também.
Doutor, foi muito bom recebermos o senhor aqui, mas nós gostaríamos que o senhor dissesse no ar, né, muita gente nos ouvindo. Para mais de 80 cidades da Bahia, Rádio Ouro Negro FM 100.5, viu, doutor Eduardo? Que o senhor dissesse no ar, se alguém quiser procurar o doutor Eduardo Cerqueira, aonde encontrá-lo em Feira de Santana, e se precisar fazer contato por telefone, fique à vontade para fazer, nesse momento, a autopublicidade desse trabalho, que é importante que as pessoas saibam aonde encontrar um profissional que possa cuidar dessa questão. Pronto, obrigado. Eu atendo no Hospital São Mateus, né? Quem quiser pode marcar consulta comigo pela 3616-8888. Repita aí, doutor Eduardo, por gentileza. 3616-8888, lá no Hospital São Mateus. E também deixo disponível aqui o meu Instagram, dr.eduardocerqueira, dr.eduardocerqueira. Quem quiser entrar em contato pelo direct, né, para conversar, a gente está disponível, né? Tratamos todas as doenças urológicas, câncer de próstata, né, com cirurgia robótica, cálculo com laser, e realmente estamos à disposição aí de quem estiver necessitando. Doutor Eduardo Cerqueira, forte abraço, parabéns, viu, pela comunicação esclarecedora, uma entrevista importante, né? Temos a certeza que tirou as dúvidas dos ouvintes do programa Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5 para Lagoinhas, Catu e toda a região. Deseja colocar algo mais? Fique à vontade, doutor Eduardo. Não, eu agradeço a oportunidade, né? Me ponho aqui à disposição de vocês, à disposição dos ouvintes também. Quem quiser entrar em contato lá pelo Instagram ou por consulta pode vir. E muito obrigado. Certamente que nós o procuraremos, né, para falarmos sobre o câncer de próstata, que é uma outra doença completamente silenciosa, que quando as pessoas descobrem, praticamente não tem mais o que fazer, né? Então, existe muito tabu a respeito dessa doença, e nós vamos agendar para o mês de novembro também, de acordo com a sua disponibilidade, um momento para debatermos sobre o câncer de próstata. Muito obrigado e um grande abraço. Bom, vamos alinhar inclusive com a Adriana Matos, jornalista. Um abraço, doutor Eduardo. Um abraço, obrigado. Bom, um abraço a Adriana Matos, né, jornalista. Um abraço, Adriana. Te vai. TV Alagonete.